Eu chorei bastante, mas eu preciso conversar com você porque eu acredito que se eu converso com você, a gente consegue ter um entendimento melhor sobre as coisas. Em todos esses anos de YouTube, aliás, no auge dos meus 50 anos, eu nunca pensei que um dia eu iria contar uma história dessa para me engrandecer ou para mostrar, uau, como eu sou boazinha. Mas o papo de hoje é muito sério e eu quero ver como é que você vai reagir depois que você souber de tudo isso. Eu quero saber da forma que você vai reagir lendo seus comentários e vendo as curtidas desse vídeo, porque eu estou completamente mexida, chocada. Mas antes de eu entrar nesse assunto tão sério, deixa eu explicar uma coisa com você. Ontem eu mostrei, como sempre mostro aqui no canal, as peripécias minha e do meu esposo em nossas reformas, grandes ou pequenas dentro de casa. E eu sempre deixei bem claro que eu aprendi, morando na Islândia, que não tem problema nenhum da gente consertar, reformar, pintar a casa, que não é desmerecimento nenhum, ou me colocando em uma posição privilegiada ou não, ou me dando uma de rico ou deixando de ser rica. Enfim, nada disso iria mudar simplesmente se eu aprendesse esses trabalhos manuais pesados, que geralmente no Brasil a gente contrata, né? Pedreiro, pintor, que na Islândia não funciona assim não. Inclusive, faz parte do currículo escolar deles, tá? Aprender carpintaria e tal. E aí o meu marido ama, simplesmente ama fazer todos esses trabalhos. Conversado, explicado. Agora vamos no nosso assunto do vídeo, que eu estou com as mãos geladas para te contar. Mas eu preciso, como eu falei para você, eu repito, eu nunca pensei que eu iria usar a minha imagem para fazer uma exposição dessas, porque eu sempre critiquei muito as pessoas que fazem esse tipo de exposição e hoje eu tô aqui me expondo. Mas vamos lá. Seguinte, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu ainda mexida com a morte da minha mãe, com toda aquela história, e eu sempre percebia que tinha uma senhora que eu achava ela parecida com a minha mãe, acho ela parecida com a minha mãe, pedindo sempre qualquer ajuda no semáforo, sempre via isso, tá? E não é só essa, antes de tudo, deixa eu deixar bem mais claro ainda, não é só essa senhora, existem várias outras coisas que eu participo que você não sabe, tanto quanto eu como meu marido. A gente sempre procura fazer nosso trabalho social, sim, mas esse caso eu preciso conversar com você para você me ajudar e eu quero ler seu comentário, quero saber de você. E eu vi essa senhora algumas vezes no farol, no semáforo, pedindo qualquer ajuda, e aquilo mexia muito comigo pela idade avançada, pelos trajes da simplicidade, tudo aquilo mexia muito, me remetia a um lugar que eu não queria estar. E eu saía daquele semáforo péssima, principalmente no Brasil a gente usa muito táxi, né? Então você sente ali como as pessoas tratam, porque você está por trás, você não está tensa dirigindo o carro, então quando você está sentadinha, quieta, você só fica observando tudo que acontece. E eu via como as pessoas a tratavam. Até que chegou um dia que eu não aguentei. Eu paro o carro, totalmente paro o carro, já estava parado no semáforo. Eu falo pro moço, olha, eu tô saindo do táxi agora, o senhor pode seguir, eu acerto com o senhor, tudo, enfim, segue que eu preciso parar aqui. E o moço ficou sem entender e eu parei ali e fui até essa senhora conversar com ela e perguntei para ela qual o motivo dela estar ali pedindo dinheiro. Eu queria entender o motivo, já que ela é uma tão senhora, muito senhora mesmo. E ela me contou que a aposentadoria dela não dá para ela, que ela morava em tal lugar, ela precisava de uma ajuda extra, então ela ia ali mais para comprar comida. Eu falei, o problema da senhora é a alimentação? Ela disse para mim, é a alimentação. Aí eu falei, então me acompanha, vamos até a esse mercado. Aí fomos até o mercado e eu falei, peguei um carrinho, falei assim, junto com ela, falei, vamos comprar tudo que a senhora precisa
para essa. Não que eu quero mostrar que eu sou santa, nada disso não. Eu preciso conversar com você. Por favor, assista. E como fizemos a compra dela, fui toda dela, paguei a compra dela e ela foi para casa dela e eu voltei pro meu compromisso que eu tinha que fazer. E por incrível que pareça, no outro dia estava aquela senhora lá novamente naquele mesmo ponto, naquela mesma situação, e eu fiquei um pouco meia chateada, magoada, porque eu tinha feito uma compra boa que daria para um mês. E aquilo mexeu comigo. Eu fui um pouco magoada. Passo alguns dias, volto, passo naquele mesmo ponto e ela está naquele mesmo local lá. E dessa vez eu falei, vou descer novamente, vou conversar com ela. Foi quando eu fui chegando próximo dela, ela já me reconheceu, ela sorriu. E aí eu falei, senhora, aqui, novamente, ela falou, vamos tomar um suco comigo? Ela falou, vamos. Aí nós fomos tomar um suco, que eu queria saber, eu queria entender o motivo. Ela falou que ela voltou pro local porque ela não sabia que de repente no outro mês ela ia precisar de dinheiro para compra do mercado e ela ficou com medo de faltar e ela não poderia ficar sem alimento. E tomando esse suco com ela, eu descobri que ela consegue remédio de graça, os remédios que ela toma, enfim, todas essas coisas. Daí eu disse para ela o seguinte, então eu assumo o seu mercado todo mês? O que a senhora acha? A senhora fica em casa e eu assumo o seu mercado. E aí eu fui próximo ao mercado que tem próximo à minha casa, onde que as pessoas costumam me ver entrando nesse mercado, e tentei me informar com quem eu poderia conversar sobre o assunto. Eu fui até a pessoa que me indicaram, falei assim, olha, todo mês eu queria que você fizesse um programa comigo, um cartão de fidelidade. Essa senhora viria até aqui, te procurava, ou procurava outra pessoa que estivesse no seu lugar, fazia a compra do mês, você me enviava o valor e eu te passaria o Pix. E isso foi acordado entre a gente. Essa senhora me prometeu que ela não iria estar naquela situação vulnerável mais. E sempre eu fazendo isso, eu fui me tornando mais próxima desse supermercado, das pessoas que trabalham ali. Por quê? Todo mês eles precisam de falar comigo. Joana, ela gastou tanto, precisa ter pago tanto, tal, tudo mais, tal. E eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso. E anteontem, segunda-feira, hoje é quarta, segunda-feira, o gerente fez a mesma coisa, entrou em contato comigo, olha, gastou tanto, mas eu quero conversar com você, Joana. Aí eu falei assim, tá, vamos conversar. Ele falou assim, olha, eu acho esse seu gesto de ajudar as pessoas muito bonito, de ajudar as pessoas. Eu disse, não, senhor, estou ajudando ela. Aí ele falou, mas a gente vamos conversar? Eu falei, vamos conversar. Daí ele me explicou o seguinte, falou assim, olha, todo mês quando ela vem até aqui fazer a compra dela, ela vem com uma filha, essa filha tem alguns filhos e todos esses jovens que estão com ela não são crianças, são jovens acima dos 17 anos. Todo mês vem aqui com ela, fazem a compra e vão para casa. E eu comecei a pensar em você, comecei a pensar no que você gasta todo mês para ajudar essa senhora. E isso começou a me incomodar e até que eu me ofereci até para que um dos meninos ajudasse a levar as compras, já que muitas vezes eu acho que passa até do limite. Quando esses meninos foram, uma dessas pessoas que entregam a compra, foram até a casa deles para entregar a compra, eles voltaram de lá com algumas histórias. Eu quis investigar antes de conversar com você. E resumindo para você, que está tomando um chazinho comigo, ele me contou que essa senhora, ela recebe uma aposentadoria boa, todo mês ela recebe essa aposentadoria, ajuda de custo e tal, mas que essa filha dela mora com ela. E todo esse dinheiro que ela recebe dessa aposentadoria, essa filha dela e os netos dela pegam dela esse dinheiro. E ela fica sem dinheiro para as coisas dela. E ele acredita que se eu continuar fazendo isso, só vai dificultar a situação.
que eu não estou ajudando essa senhora. Eu estou ajudando uma situação muito complicada. E ele falou várias outras coisas que me deixou preocupada e eu fiquei sem atitude. Não posso nem falar que é tudo que ele me disse, porque eu acho uma exposição assim meio complicada. Mas resumindo, ele pediu para que eu parasse. Que ele pediu para que eu não parasse, que eu refletisse sobre esse assunto. Que se eu não conseguiria ajudar, outra forma de ajudá-la, fazendo com que esses netos dela, com que essa filha dela, esse pessoal todo que se alimenta na casa dela, que não é ela sozinha, procurasse um serviço que trabalhava, que inclusive o gerente ofereceu emprego para um dos filhos dela, onde que dessa senhora, da filha da senhora, e foi recusado. E aí eu estou nesse dilema hoje. O que eu faço? Faz falta essa ajuda? Não sei te responder. Não sei te responder se esse dinheiro que eu gasto faz falta. Porque eu vivo das graças do nosso Pai Celestial. Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre desejei na minha vida, eu tenho. Claro que eu não tenho nada de exagero, nada de muito, de imenso, de grande, mas tudo que eu preciso, eu tenho. Não me falta nada. E principalmente a alimentação. E eu, quando vejo alguém com esse tipo de situação, eu reflito muito na minha vida, principalmente quando fala de crianças, de idosos, aí me sensibiliza muito. Daí hoje eu resolvi compartilhar com você essa história. Eu quero muito ler o que você tem para me dizer sobre isso. E principalmente nesse momento onde com os ânimos, todo mundo está muito inflamado a respeito de política. E eu acredito também que nós fazemos parte da política do país, que nós devemos trabalhar com isso. Mas esse assunto mexeu muito a minha atenção. Eu queria muito saber de você o que eu devo fazer. Que eu estou numa situação onde que eu não, nem meu marido, eu fui conversar com ele falou: esse é um assunto seu, resolva, porque ele ficou sem entender. E aqui estou terminando esse vídeo com você, sem entender aquilo que eu não consigo entender. Mas feliz por ter tido a oportunidade, ou ter a oportunidade de poder fazer isso. Agora é com você. Me ajuda a sair dessa. Ou me ajuda a entender isso melhor. Que eu estou um pouco assustada, triste, cabisbaixa. É isso. Amanhã a gente tem outro vídeo bacana aqui. Tchau.